Então veja, em memória das vítimas do holocausto. Coloquei como subtítulo, para que não se repita, não podemos ignorar. Muita gente não sabe nem o que foi o holocausto, tá? E os comunistas e os muçulmanos fazem questão de dizer que não houve holocausto, que isso foi invenção de Israel. Não, meus irmãos, a história não se faz com suposições. A história se faz com fatos, e fatos comprovados, não é verdade? Então vamos começando por aqui. Introdução. Os judeus foram o povo escolhido por Deus para representá-lo bem na terra, não é verdade? Infelizmente, não compreenderam o plano de Deus para o mundo e rejeitaram Jesus Cristo, em hebraico é Yeshua, como Messias prometido. Em consequência, veio o juízo de Deus espalhando-os pelo mundo. Mas nós lemos um versículo de Deuteronômio 28:6, em que o Senhor Deus disse: se não obedecesse a palavra dele, isso lá no Pentateuco, em Deuteronômio, muitos milhares de anos para trás, Deus disse para o povo eleito: se vocês não me obedecerem, vocês serão espalhados por todas as terras, em todas as extremidades da terra. Meus irmãos queridos, então Israel desobedeceu a Deus. Aí veio depois de um tempo o cativeiro babilônico. Muitos judeus foram levados para a Babilônia. Depois foi levado o resto para o cativeiro assírio, não é? E sofreram muito. Mas mesmo assim, meus irmãos, é uma tendência. Quando eu vejo alguém reclamando que a igreja de hoje é uma igreja que desobedece, a igreja de hoje precisa de uma reforma e tal, meus irmãos, é como dizia o pastor João Batista: gente é gente. Aliás, ele dizia uma frase até mais: gente que pensa que é gente, mas gente não é gente. Gente é gente. Pois bem, gente é gente. Daí o povo de Israel, o povo que viu mais milagre na vida, foi o que mais deu as costas para Deus. Não justifica nós hoje, que conhecemos a realidade e as consequências da desobediência de Israel, não vamos agora usar esse argumento para dizer: a gente pode obedecer também. Não. Israel pagou um preço muito grande, não é? Passaram os séculos, meus irmãos, então Deus mandou Jesus para redimir o povo de Israel, redimir a humanidade, e eles deram as costas para Jesus. Não entenderam que aquele judeu que nasceu numa manjedoura, não é verdade? Que pregou nas ruas de Jerusalém, da Samaria, Judéia, Galiléia, etc., à beira-mar, nas cidades, no templo, nas aldeias, curou os enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Ora, imagine Lázaro. Irmão, Jesus sabe o que faz, não é? Se Jesus tivesse atendido logo o chamado para ressuscitar Lázaro, no mesmo dia, alguém podia dizer: não, é porque ele não morreu direito, ele teve assim uma síncope, não é? Um negócio assim e tal. Mas Jesus deixou passar 4 dias. 4 dias não tem ninguém que possa negar que morreu não, meu irmão. Não tem, estava morto e já estava fedendo. A irmã dele, quando recebeu: Senhor, quando Jesus perguntou: onde vocês enterraram ele? Onde é o túmulo dele? Aí a irmã disse: Senhor, não vá não lá não, está fedendo, já faz 4 dias. Já disse: vamos lá. Chegou lá, fez aquela oração, olhou para aquele túmulo fechado, que tem uma pedra na frente. O que você pode fazer, Jesus não faz. Jesus disse: tirem a pedra. Tá? Tirar a pedra é da gente. Tirar a pedra do coração. Tirar a pedra da dureza. Tirar a pedra da incredulidade. Tirar a pedra da rebeldia. Tirar a pedra da arrogância. Tirar a pedra do orgulho. Entendeu, irmão? Da falta de educação. Tirar a pedra da falta de amor. É nós que temos que tirar. É nós que temos que tirar. Aí quando tiraram a pedra, agora Jesus olha para o túmulo e diz: Lázaro. Quando Jesus disse Lázaro, o defunto estava todo enfaixado, começou a se mexer e tal, até os olhos eram cobertos com faixa, começou a se mexer. Aí Jesus disse: sai para fora,
Vem para fora. Eu não mandei só você se mexer, não. Venha para fora. Aí o defunto saiu feito uma múmia, né, irmão? Assim. Aí mais uma coisa Jesus mandou fazer: desatem as faixas e deixe ele andar. Aí as pessoas foram lá, desataram. Me imagina o espanto de Lázaro, irmão, quando olhou para o rosto de Jesus. O espanto de Maria, de Marta, não é? Mas os judeus viram isso e acharam que aquele homem, não, era o que? Era um mágico? Ninguém faz mágica para levantar defunto, não. Toda mágica é um truque. Jesus não fez truque, não. Jesus fez coisas reais, sobrenaturais, que só ele pôde fazer. Não quiseram. Resultado, Jesus disse, quando os discípulos disseram: mestre, olha que edifício bonito, o templo. Jesus disse: olha, eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E no ano 70 depois de Cristo, o general Vespasiano, representando o Império Romano, veio e destruiu Jerusalém. O sangue foi tão grande que um historiador disse que chegava até a metade das canelas dos cavalos. O templo foi quase todo destruído, ficou só um restinho lá. Então, meus irmãos, eles foram dispersos, não é? E sofreram consequências tremendas. E vamos entrar por aqui para você ver mais alguma coisa. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, aquele país que era um país, ainda é muito rico, não é? Entendeu? Entrou numa terrível crise econômica e financeira. Isso aqui é só um resumo do resumo para informar os irmãos, sobretudo os mais novos que não conhecem essa história, não é? A inflação, para você ter uma ideia, chegou à casa do 1.000.000%. Algo parecido com o que está acontecendo na Venezuela, daquele ditador que o nome é Maduro, mas eu acho que ele já está podre há muito tempo, tá? A inflação na Venezuela chegou a mais de 1.000.000% esse ano já. O povo morrendo de fome, esquelético, parecia os judeus lá do Holocausto. Na Venezuela, com a inflação de 1.000.000%, falta tudo, irmão, falta até papel higiênico, falta tudo racionado. A pessoa só pode comprar 1 quilo de carne por mês, por semana, sei lá. Coisa terrível. Estão matando cachorro a pau na rua. Cachorro estão matando e comendo. Gato estão comendo. Assim estava a situação na Alemanha, meus irmãos, depois da Primeira Guerra. E então o povo passando grande fome, desespero. E quando o povo entra em desespero, o que eles querem é uma solução. Essa solução pode vir de quem quiser, até do diabo, eles aceitam. Então o povo alemão clamava por uma solução pela crise resultante da Primeira Guerra Mundial. Eles queriam um salvador da pátria. Aí, meu irmão, o diabo entrou em ação e levantou um ex-cabo do exército alemão para incendiar o espírito nacionalista do povo alemão. E aí nós entramos no primeiro tópico: Satanás levanta um genocida. Genocida é um tirano que resolve exterminar uma raça, exterminar uma população. Genocida é isso. No final dessa palestra, eu vou dizer quem fez pior do que os nazistas, vocês vão saber. Então Satanás levantou um genocida. Eu tenho um livro lá em casa que o título é Era Hitler um satanista? E aquele autor mostra que Hitler praticou coisas que eram de satanista, de macumbeiro. Viu? Então esse Adolf Hitler, um alemão, possuído pelo diabo, se apresentou como salvador da pátria e resolveu exterminar os judeus, os deficientes, viu? Aleijados, cegos, com síndrome de Down, os homossexuais, os ciganos e os negros. Mas o alvo principal dele eram os judeus, principalmente os judeus. Por quê? Influenciado por esse indivíduo aí, que também é outro agente do Satanás, ele já está lá no Hades, gritando, no fogo terrível do sofrimento, pedindo a Deus que faça ele viver de novo, para desmanchar a sua falsa teoria da evolução. Esse tal de Charles Darwin, não é? Que inventou a teoria da evolução, que diz que o homem veio do macaco, está vendo aí, ó?
Um macaco ali encurvado, depois se levanta, depois mais um pouco, finalmente tem um celular na mão. É evolução, segundo eles, não é? Então, esse Charles Darwin inventou que o homem veio de um macaco, o macaco veio de um anfíbio, o anfíbio veio de um vertebrado, o vertebrado veio de um invertebrado, o invertebrado veio de um organismo celular, ou seja, uma ameba. Só quem tem ameba na cabeça é que pode inventar uma história dessa, meu irmão. É o que esse homem devia ter na cabeça. Era ameba ou outras coisas que eu não vou dizer aqui, entendeu? Para inventar um negócio desse. E o povo acredita, porque é o seguinte, como essa teoria da evolução, ela é de origem satânica, Satanás age na mente das pessoas, dos cientistas, dos intelectuais, dos professores, tá? Dos ateístas, para acreditar nessa história. Então, ele espalhou essa história e também aceitou a ideia de uma teoria chamada eugenia. Eugenia é uma doutrina, é um ensino, é uma ideologia que diz o seguinte: precisamos melhorar a raça. Precisamos melhorar a raça humana. E só pode melhorar a raça humana se eliminar os mais fracos, os doentes, os deficientes, os loucos. Essa gente não presta para viver, tem que ser tudo morto. Viu? Isso se chama eugenia. E Hitler aceitou esses ensinos de Darwin e de outros dessa raça aí. Né? Que diz que, assim como os animais a seleção deve escolher o mais apto dos seres humanos. Só deveria ficar vivo quem fosse perfeito, quem não tivesse defeito. Então esse sujeito aí, que a cara dele você já mostra, já está vendo como é, não é? Hitler acreditava que para melhorar a raça humana, devia se criar uma raça pura. E essa raça pura seria a raça alemã, ou raça ariana. Está vendo? E aí, ele colocou essas ideias, irmãos, satânicas, num livro intitulado Mein Kampf, quer dizer, Minha Luta. Nesse livro famigerado, ele defendeu a necessidade de um império. Olha, ele não queria só melhorar a raça humana, não. Ele queria ser o imperador. Criando um império para a raça alemã, ou raça ariana, que seria uma raça superior e subjugaria, dominaria todos os povos e minorias inferiores, inclusive exterminando muitos deles. E com essa ideia, irmãos, o povo acreditou que ele era o salvador da pátria. Né? Então, chegando ao poder, Hitler soube doutrinar. Por isso que aquela história da escola sem partido está certo. Porque todo tirano, toda ditadura, toda ideologia começa nas escolas. Doutrinando as crianças, irmãos, para poder ir ganhando a mente e os corações das pessoas. Né? Então ele soube doutrinar, principalmente os jovens, para os seus planos diabólicos. Ele pregava dizendo para a juventude alemã: vocês dominarão o mundo, ninguém poderá com vocês. Ele tinha uns gestos assim, teatrais, né? Usado pelo diabo, que atraía muito mesmo, e jovem gosta dessas coisas, não é? E quer um negócio novo, uma novidade. E diante daquela inflação terrível, aquela miséria, o povo levava num carro de mão de dinheiro e voltava com poucos quilos de alimento. Hitler apresentou como salvador, a juventude embarcou, e ele recrutou os jovens alemães para formar um exército fantástico, com eloquência satânica. Aí está uma foto dele, com os olhos arregalados para cima, como quem está pedindo alguma coisa a Deus. Não, é teatralizando os seus gestos para prender a atenção das pessoas e as suas mentes. Ele formou um exército fenomenal para impor suas ideias totalitárias. Quer dizer, ele não quis só convencer pelas ideias, não. Além de usar as ideias, ele quis convencer, impor pela força. Se você quiser, compre um livro chamado A Cruz de Hitler, da editora Vida. Vocês vão ver, até pastores, homens de Deus, foram na onda desse agente do Satanás. Toda igreja na Europa tem uma cruz, toda.
Aí esses pastores tiraram a cruz de Cristo e colocaram a cruz de Hitler, aquele S dobrado que tem aqui, que é o símbolo dos nazistas. Então, o exército dele era de 10.000 pessoas marchando, aquilo tirava foto, aquilo impressionava o povo alemão, dizendo, esse é o homem, nós vamos dominar o mundo mesmo. Hitler criou um programa de seleção de crianças e jovens perfeitos. Como era para ser? Olhos azuis, loiros, brancos, sem defeito, para não propagar o gene ruim. Ele tinha um tal do Dr. Mengele, também um sujeito médico, usado pelo demônio, fazia cada experiência cruel, meus irmãos, cruel mesmo, matando criança, deixando criança morrer de fome lá quando nascia, para fazer experiências, coisa satânica, não é? E aí está um desfile de moças bonitas, com mini saia naquela época já, porque era para ser mesmo moças e rapazes bonitos, sem defeito algum. Segundo ponto, o extermínio dos judeus e outras pessoas. Do plano de Hitler, os judeus deveriam ser reunidos em guetos. Gueto era um lugar assim, por exemplo, um bairro. Ele cercava aquele bairro de muro, como se fosse um condomínio, entende? Só que ninguém podia sair de lá. Quem estivesse dentro daqueles muros não saíam. Se saíssem, eram mortos. E aí, muitas vezes, muitos desses guetos, as pessoas morreram de fome, porque Hitler não deixava entrar alimentos, não deixava entrar água para eles, guetos, viu? Isolados para morrer de fome. E os judeus foram identificados com a estrela amarela. Todo judeu tinha que andar na rua, em qualquer lugar, com a estrela amarela, para ser identificado. Entende? Eles eram segregados, colocados nos guetos, de onde não podia sair. E daí eles eram levados em vagões, irmãos, de trem, está aí um exemplo. Vagões de trem, superlotados, como animais. Um vagão desse era para carregar vaca, só com a porta. Ele botava o povo ali dentro, entupia de gente mesmo. Se um vagão daquele coubesse 50 pessoas, ele botava 150. Homens, mulheres, crianças, velhos, tudo imprensado e fechava a porta. No caminho, morria a metade. Sem ar. E eles eram mandados para os campos de concentração e depois para as câmaras de gás. Viu? Isso foi o Holocausto. E aí tem país muçulmano que está dizendo que isso não é verdade, foi invenção. Mas, irmãos, está tudo registrado nos túmulos, nos livros, nos registros, não é? Campo de concentração, olha aí. Aí você tem, aqui embaixo, uns beliches, 3, 4 beliches, o povo aí deitado aí em cima um do outro, sem comida, comendo só racionado, né? Um pão por dia, um pedaço de carne, e já aparece no filme, não é? Quando joga um pedaço de pão, os judeus, aquelas pessoas correm para pegar aquele pedaço de pão primeiro, como se fossem cachorros querendo um pouco de um osso. E aí esses campos de concentração foram idealizados por Hitler como um verdadeiro inferno, sem comida, sem água, sem higiene, não tinha sanitário não. Muitos morreram nesse ambiente. A ideia era mesmo, foi chamada a solução final, eliminar todo judeu, todo doente, todo cego, aleijado, homossexual, etc. Os principais campos de concentração foram Varsóvia, Auschwitz, Ravensbrück, Buchenwald, Dachau e outros. Estavam aí concentrados para a morte. A ordem do genocida Hitler era exterminar todos os judeus, deficientes, homossexuais, ciganos também e negros. E aí você vê pessoas esqueléticas, homens só tem osso e pele, entendeu? E as crianças sendo levadas para a morte também. Campos de extermínio. Os guetos se transformaram em campos de extermínio com trabalho forçado. Muitos dos judeus eram levados em mão de obra, centenas, milhares, para trabalhar nas fábricas alemãs de graça, inclusive fábrica de munição para ser usada contra eles mesmos. Fábrica do gás venenoso que ia matar eles.
Entende? Muitos milhões morreram de fome e exaustão. Campos de fuzilamento, irmãos. Milhares de pessoas foram fuziladas. Colocava assim, 1000 judeus assim, e lá do outro lado já tinha uma vala cavada pela escavadeira. Uma vala enorme. Então mandava todos ficar ali e metralhavam todos. E os corpos caíam ali dentro. Mas esses pelotões de fuzilamento causaram um problema. Muitos jovens soldados começaram a passar mal, porque viam crianças sendo mortas, não é? Jovens sendo mortos, eles passaram mal. Então o comando alemão disse, não, isso está causando mal, temos que descobrir outro método de matar milhões de pessoas sem ser fuzilamento, é muito cansativo, e o moral da tropa está caindo. Então o diabo ensinou a eles, milhões foram fuzilados e jogados em valas comuns, está vendo aí? A imagem dá para ver um pouco, uma vala enorme, e aí você tem milhares de corpos, todos jogados aí dentro. A catapilha ou a escavadeira vem e cobre de areia. Aí tem um sujeito andando aí em cima, alguém já disse que era o Dr. Mengele, o médico assassino do diabo. Câmara de gás, a solução usada para evitar o fuzilamento foi câmara de gás, que usou um gás terrível, um pesticida para matar peste, chamado Zyklon B. Para matar barata, matar rato, matar piolho, matar cupim, matar não sei o que, tudo isso. Os nazistas, e olha só, irmão, então deixaram de fuzilar os judeus. Qual foi a solução? Chegava para o campo de concentração e dizia, olha, nós agora vamos levar vocês para um lugar, vocês vão tomar um banho bom, vão receber roupa limpa. Veja que tudo por trás tem a mão do diabo, a mentira. Vão receber roupa limpa, tá certo? E vão ser mandados para as casas dos seus familiares de volta. Oh, quanta alegria aquelas pessoas tinham, não é, irmãos? Meu Deus, que coisa boa. Então sai aquela multidão, 100, 200, 500, 1000 judeus, um atrás do outro, homens, mulheres, crianças, iam entrar num edifício. Eles pensavam que ia ali para tomar banho. E de fato em algumas câmaras havia chuveiro mesmo. Só que quando abria o chuveiro, não vinha só água, vinha o gás. Antes de entrar na câmara de gás, tinha que tirar toda a roupa, a aliança, joia, tudo que tivesse, deixar ali fora. Eles entravam nus ali, porque era para tomar banho. Então do chuveiro caía gás, o gás mortal, não é? O gás mortal. Eles começavam a tomar banho, aí vinha o gás. As portas tudo fechadas, tinham que respirar. Aquele gás letal, mortal. Quando eles inalavam, começava a passar mal, dor de cabeça, enjoo, vômito, finalmente desmaio. E o gás continuava ali por meia hora. Meia hora não escapava ninguém, morriam todos. Então o diabo ensinou a Hitler como matar milhões de pessoas em poucos minutos. Eram verdadeiras fábricas de matar gente, irmão. Está vendo? Dentro da sala o gás saía e o gás era sem odor, sem cheiro, para a pessoa não se espantar logo. Matava rapidamente, sufocado. Tentava fugir, pisavam uns aos outros. O gás era sugado para fora por uma máquina, exaustor, para poder abrir a porta e os algozes, a polícia de Hitler, entrar e tirar os corpos. Não escapava ninguém. Os que não cabiam na câmara, eles fuzilavam ali fora. Aí você tem, irmãos, desse lado aí, esquerdo, uma câmara de gás. Era difícil, né? Assim, retangular, para entrar muita gente, e ligava o gás. Do outro lado, não dá para ver bem, como eles eram mortos, né? O gás saía debaixo do chão, ou do lado, ou dos chuveiros, e todos morriam. E dali eram retirados em carroças para outra coisa terrível, os fornos crematórios. Fornos crematórios, viu? Tirado da cama de gás e colocado para serem incinerados em fornos crematórios. E os corpos iam sendo empurrados para grandes fornos, né, com temperatura de 3.000 graus centígrados, uma fornalha ardente, na verdade, queimava
tudo. Só ficava cinza, irmão. Queimava tudo. Terceiro e último ponto, o livramento de Deus. Foi tão terrível o nazismo que eles queriam se espalhar pelo mundo todo, que aí os países civilizados, não é, resolveram se unir para combater essa coisa terrível. E aí, na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, França, a China entrou também, e a Rússia se uniram para derrotar Hitler e seus endemoniados, irmão. Foi Deus movendo a história. Foi Deus movendo a história, não é, irmãos? Deus movendo. E o Brasil foi o único país da América Latina que entrou na guerra. Viu? Nosso Brasil, com nossos pracinhas na FEB, Força Expedicionária Brasileira, não é? Foram para a guerra. Foi difícil o Brasil entrar na guerra. Foi preciso primeiro um navio brasileiro aqui na costa do Nordeste, para a Bahia, foi torpedeado. O submarino alemão veio aqui perto da gente e atirou no navio, o navio afundou, aí o Brasil resolveu entrar na guerra com Getúlio Vargas. E declarou guerra também, e entrou e se uniu aos aliados, não é? E aí, vocês sabem da história do Brasil, tem muita coisa bonita sobre o Brasil na guerra. Entendeu, irmão? Foram combater aqueles monstros. E aí tem todas umas fotos, né, da guerra na Alemanha, na Inglaterra, na França, tudo isso. E outra parte da história que é mais importante do livramento de Israel. Deus usou os aliados para derrotar Hitler. Ele foi preso, não é verdade? E lá diz a história que ele se suicidou. Os generais dele foram todos julgados na França, em Nuremberg. Foram todos presos e foram mortos também. O Estado de Israel, a Bíblia, Jesus disse que um dia a figueira ia voltar a florescer. E a figueira é símbolo de Israel. E a figueira voltou a florescer, meus irmãos. O Estado de Israel, pouco a pouco, desde o início do século passado, ele foi chegando ali na Primeira Guerra Mundial, lá na Palestina. Na Segunda Guerra, ele foi com a libertação, o livramento, né, da morte do nazismo. Eles voltaram para a sua terra, conforme uma profecia, irmão. Profecia que diz que Israel ia voltar. Vocês que viram, né? Eu os trarei de volta das terras para onde eles foram levados. Dê glória a Deus por isso, né? Hoje, um resumo: Israel é uma potência mundial, possui uma tecnologia avançadíssima. Muito remédio que você toma, muita vacina tem origem em Israel. Esse pendrivezinho que você usa foi criado por Israel. Foi invenção dele, entendeu? Muitas coisas. A tecnologia de dessalinizar a água do mar, não é? Vem de Israel. Israel, eu já estive lá, 80% da água que eles bebem vem do mar. Passa por um processo que tira o sal e se torna água potável, está vendo? Grande número de invenções de patentes, grande número de prêmios Nobel. Prêmio Nobel da Academia Sueca, que dá quem inventar, quem criar uma coisa que seja para o bem da humanidade. Deixa eu dizer a vocês, o Brasil não chega nem perto de Israel em prêmio Nobel. Proporcionalmente, o Israel tem muito mais prêmio Nobel do que muitas nações de primeiro mundo. Israel tem a melhor força aérea do mundo. Não sei se vocês já leram um livro, Resgate em Entebbe. Não é? Tem um filme. Israel foi cercado de inimigos, não é? 13 nações contra ele em 1967. Viu? E dentro de 6 dias, Israel derrotou todos os seus inimigos. Todos. E naquela guerra, os próprios inimigos viram coisas sobrenaturais. Teve inimigo que viram anjo descendo nos montes em Israel. Dê glória a Deus por isto. Porque não pode uma nação tão pequena, menor do que o Rio Grande do Norte, naquele tempo um exército pequeno, vencer 6 nações
milhões de soldados. Israel venceu. Depois atacaram em 1973, na guerra do Yom Kippur. Israel derrotou de novo. O Yom Kippur foi interessante. Os exércitos de Israel, os aviões de Israel, eram muito poucos. E o exército dos árabes, dos egípcios, eram centenas e centenas. O que é que Israel fez? Observe, interessante. O exército do Egito colocava um avião real, e ao lado do avião real colocava um avião falso, feito de papelão. Entende? Para que, quando Israel, por exemplo, atacasse, não acertasse em todos os aviões, acertasse um avião de papelão. Só que Israel já descobriu e acertou em todos os aviões reais. E a Força Aérea Israelense derrotou a Força Aérea inimiga sem eles levantar um avião do chão. Já derrotou na própria terra deles, entende? Coisa tremenda. Então foi visto anjos descendo, coisas sobrenaturais aparecendo no meio daquela guerra. Ele derrotou todos os seus inimigos nessas duas guerras aí. Para terminar com esse slide, no dia 14 de maio de 1948, foi criado o Estado de Israel. Abra sua Bíblia em Isaías mais uma vez, para a gente concluir. Último capítulo de Isaías. Último capítulo de Isaías. Versículo 7, 66, 7. Isaías 66, 7. Vamos ler o 7 e o 8. E vamos já concluir. Quem encontrou, diga amém. 1, 2. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Eu digo amém. Dia 14 de maio de 1948, a ONU se reuniu para criar o Estado de Israel, ou criar o Estado de Israel, que a nação já existia, mas não existia politicamente, entende? Então, naquela Assembleia Geral da ONU, na data de 14 de maio, naquele dia, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Oswaldo Aranha, era quem dirigia aquela sessão histórica da ONU. Então, ele leu no microfone: nesta data fica criado o Estado de Israel. Num só dia, irmão, se cumpriu a profecia. Num só dia a nação israelita floresceu de novo, entendeu? E de lá para cá a perseguição é grande, mas eles agora estão muito mais bem preparados, tá certo, irmãos? Para vocês terem uma ideia, Israel criou agora um programa antimísseis chamado Iron Dome, quer dizer, domo de ferro, couraça de ferro, proteção de ferro. Observe bem, um míssil quando sai, ou os mísseis quando saem lá de Gaza, dos palestinos, dos terroristas, para chegar em Israel, basta 15 segundos. 15 segundos, saiu, já está lá. Está entendendo? Pois bem, e sabe por que ele não atinge as áreas habitadas de Israel? Por causa desse sistema de proteção que eu acho que foi inspirado por Deus. Quando o míssil sai, imediatamente daqui são disparados antimísseis em quantidade enorme, que não deixam os mísseis do inimigo chegar em lugar habitado em Israel. É um algoritmo, uma ciência muito avançada, não é? Então, vem os mísseis. Se o míssil vai cair no deserto, o sistema deixa passar. Mas se vai cair em cima da população, ele destrói. A coisa é tão bem feita que eu vi numa entrevista um soldado palestino dizendo: o problema é o seguinte, nós não conseguimos derrotar eles porque o Deus deles desvia os nossos foguetes. Quem é? É o Deus de Israel. E sabe quem é o nosso Deus? O Deus de Israel é o nosso Deus, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus, certo? Então você que é cristão,
Israel está sofrendo ainda porque não reconheceu Jesus. Já está havendo um movimento em Israel há alguns anos em que judeus estão crendo em Jesus como Salvador. Os chamados judeus messiânicos. Ele crê que Jesus é o Salvador. Mas eles ainda estão ligados muita coisa da lei. E já há um movimento de judeus e cristãos em Israel muito bom. Orando para Deus abençoar aquela nação, pois está escrito no Salmo 122, não é? Diz assim: orai pela paz de Jerusalém, bem-aventurado aqueles que oram pela sua paz. Está vendo, irmão? Orai pela paz de Jerusalém. Em Gênesis 12, 3, Deus disse a Abraão: eu farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E disse mais: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe porque o Brasil está nessa maldição? Nada dá certo? Porque nos governos petistas, tem crente petista aqui, pois saiba que foi no governo petista que a maldição chegou no Brasil. Por quê? Porque eles amaldiçoaram Israel e abençoaram a Palestina. Fizeram uma mesquita islâmica com nosso dinheiro lá em Brasília. Construíram um hospital lá na Palestina, com nosso dinheiro. Ou seja, abençoando os inimigos de Israel. Então ficamos amaldiçoados. Não o povo brasileiro, mas o nosso governo, e por consequência disso, veio a maldição. Não tem jeito, irmãos, a Bíblia se cumpre. É muita maldição. É muito aborto no Brasil, é muita prostituição, é muita pedofilia no Brasil, irmão. É muito ladrão. É muito ladrão. Mas não é pouco não. O Brasil é o campeão de ladrão, o Brasil. O campeão da corrupção. O Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Não foi? Mas é campeão isolado na corrupção dos ladrões. Então ore para Deus afastar essa maldição, para bem longe, irmão, afastar essa maldição, abençoar o governo atual, que não é perfeito, tá? Não é salvador da pátria, não. A minha esperança não está no governo, agora a minha esperança está no Deus, o Deus que criou os céus e a terra, que pode usar homens para cumprir os seus desígnios. Amém?